A seguir, Programa Painel. Boa noite. O painel está começando. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2019. O tema do programa desta terça é contingenciamento de verbas do orçamento para a educação. Quais são os impactos dessa medida para o setor, tido sempre pelos governos como prioritário? Estamos ao vivo pela UPF-TV no canal 4 aberto e no canal 14 da NET. O painel também é transmitido pela rede de rádios UPF, no Facebook e no site da UPF-TV. Participe, mande sua pergunta ou seu comentário a respeito do tema de hoje. Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. Olha, se você quer participar ao vivo do programa de hoje, é só entrar na página do Facebook da UPF-TV, também no site da UPF-TV. Ou mande o seu WhatsApp. O WhatsApp aqui da UPF-TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. O programa de hoje recebe o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação, Antônio Tomé. Também recebe o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo, o professor Eudugas, não é? Edugas Costa, que é doutorando em educação aqui pela Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo e tem uma linha de pesquisa que envolve a educação básica. Bom, o nosso tema é o contingenciamento de verbas aí anunciado pelo governo federal de 5 bilhões e 800 milhões de reais, que atinge a educação de um modo geral. Queria saber do professor Tomé, qual é o impacto que isso pode ter para a educação de um modo geral, professor? Bom, o investimento em educação sempre é importante e qualquer corte acaba gerando impacto, né? Nós, na Universidade de Passo Fundo, já estamos sentindo esse problema há muito tempo. Há muito mais tempo, não é? Desde 2015, como a gente não recebe recursos diretos do Tesouro, mas indiretamente a gente recebe através de FIES, através de projetos de pesquisa, através de financiamentos do Ministério da Educação e de outros ministérios. E a gente vem sentindo que cortes já vinham ocorrendo, né? Obviamente chegou na mídia agora muito mais forte nesse ano de novo governo, onde se polariza muito as questões políticas e algo que vinha ocorrendo naturalmente no governo, agora, nos governos anteriores, agora trouxe a discussão, o que é bom. O que é bom porque a sociedade... Só para trazer um dado isso, aqui, professor, 25 bilhões de contingenciamento nos últimos 5 anos na educação. E aí, esse contingenciamento foi feito em 3 governos, praticamente. No governo Dilma Rousseff, que teve o maior contingenciamento de verba, foram 9 bilhões e 400 milhões de reais, no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Isso aí. Então, que bom que isso veio para a discussão, estamos nós discutindo, toda a sociedade está discutindo um problema que já era corrente no nosso dia a dia, né? E infelizmente, a gente diz que os bons tempos se passaram, a Universidade de Passo Fundo nos últimos anos tem aprovado um percentual muito pequeno dos projetos enviados, ainda a gente consegue enviar, mas a gente sente que isso já vem influenciando, né, o desenvolvimento de pesquisas que antigamente dependiam de material de consumo, que são geralmente financiados, né, as pesquisas, principalmente os nossos laboratórios, e também manutenção de equipamentos. A gente sempre colocava valores de manutenção, porque os nossos equipamentos são caros. Então, de fato, nós também estamos sentindo, embora a gente não tenha contingenciamento, né? Mas a gente tem cortes e nós estamos sentindo isso, sim. Os cortes em projetos e especialmente no FIES dos últimos anos. O FIES foi o que mais atingiu, principalmente as comunitárias. O FIES mudou a sua forma, né,
remunerar. Na verdade, não ficou mais interessante para as instituições e a Universidade de Passo Fundo fez uma opção de não mais aderir, né, a projetos novos. Estamos revendo isso. Eu acho que hoje a situação financeira do país e a falta de alunos por problemas econômicos é tão grande, né, porque hoje acho que a sociedade tem que saber que nós temos 15% só das pessoas em idade dos 18 aos 24 anos nas universidades, né? Então, hoje sobra vaga nas universidades porque as pessoas não têm recurso de chegar nas universidades, já que 80% está em universidades pagas, né, as privadas e as comunitárias. Então, como faltou esse dinheiro, nós temos que achar uma maneira de financiar os alunos de forma própria ou através dos programas, mesmo não sendo interessante do governo, através dos programas do governo. No caso da Universidade de Passo Fundo, veio o PAI e o PF aí como uma alternativa da instituição, que aliás foi um modelo depois copiado, não é? Multiplicado em outras instituições. Isso aí, o PAI e o PF foi uma tentativa de substituir o FIES naquele período, né? É um programa bom para os alunos, né? Para a universidade a gente abre mão de receita presente, vai ter uma receita só futura. Vão ter outros programas em breve que vão ser anunciados. Então, a gente tem que tentar buscar resolver esse problema da falta de recurso e do investimento público na educação através de programas próprios. Bom, o Edugas Costa, ele é doutorando em Educação na Faculdade de Educação aqui da UPF, é também professor na pós-graduação, não é? Em Educação. Edugas, você tem uma linha de pesquisa que estuda exatamente isso. Como é que os recursos públicos chegam na educação básica? Eu quero te começar perguntando qual é o reflexo desse contingenciamento de recursos anunciado agora e os que já foram anunciados em anos anteriores na educação básica. Porque o governo atual diz que o foco do governo será na educação básica. Boa pergunta. Eu concordo com o reitor quando ele fala que qualquer corte em se tratando de educação, ele acaba impactando de alguma forma, independentemente do volume, porque a gente está lembrando que a gente tem um Plano Nacional de Educação que está em vigor, que vale até 2024, e a gente tem muito a avançar ainda no quesito investimento. E algumas leis, inclusive, ainda não foram aprovadas, que estão praticamente paradas ali acerca do quantitativo de investimentos que deveria ser feito e não está sendo feito. E daí remete a outra situação. O desenho da estrutura do financiamento da educação básica no Brasil é basicamente a partir das vinculações constitucionais, né, que elas são vinculações via transferências diretas, obrigatórias ou conveniadas. Então, voltando à tua pergunta, Zumara, dificilmente, pelo formato atual, vai impactar significativamente a educação básica por conta de que as receitas que chegam até estados e municípios, por exemplo, as receitas que são transferências obrigatórias, tipo Fundo de Participação dos Municípios, tipo Fundo de Participação dos Estados, elas são transferências obrigatórias. Então, o governo, em princípio, não tem mecanismo para cercear, porque são recursos que são, de fato, de direito dos entes federados, né? Então, o recurso da educação que chega lá, que vai ser transformado em salário do professor, em material didático, em material de custeio de capital, basicamente ele vai ser vinculado a partir do percentual. Tipo, estados e municípios têm que vincular no mínimo 25% de tudo que chega até eles na educação, obrigatoriamente. Então, o governo ele não tem mecanismo, por enquanto, pelo menos, de cercear esses recursos. A participação da União, por exemplo, no financiamento da educação básica é muito limitada no tocante a vinculação via FNDE. Então, ela utiliza algumas políticas ali, como o PAR, como o Pró-Infância, por exemplo, como o Programa Dinheiro Direto na Escola, que são políticas que vão chegar até a educação básica. Todavia, algumas delas são políticas de inserção direta e outras são voluntárias. Então, talvez as políticas voluntárias sofram um pouquinho, mas não chega a ser tão impactante assim quanto, de repente, será na educação superior. Né? Agora, os recursos que vão para a educação básica, eles vêm basicamente dos estados e dos municípios. Exatamente. E aí eles variam de acordo com o quê? Eles variam, como a matriz tributária do financiamento da educação é muito baseada em impostos, por exemplo, fora o salário e educação, que é uma contribuição social das empresas ali,
Então, a nossa, por ser baseado em uma matriz tributária, ou seja, baseado basicamente em impostos, ela decorre muito do andamento da economia. Por exemplo, reduziu a arrecadação, ela acaba reduzindo também aquele percentual de recursos seu investimento. Que então, a ser investido. crise, ela atinge, de certa forma, em cheio... Todos os setores, toda da educação, da educação infantil, seguramente até o ensino superior, que acaba impactando naquilo que o professor fala de alunos que poderiam estar aqui e não estão por conta da crise, né? Agora, como é que o governo, por exemplo, federal, poderia colaborar com a educação básica, como ele diz que quer fazer? Com certeza seria interessante. Inclusive, uma das reivindicações dos municípios e de alguns estados justamente é pela reelaboração de um regime de colaboração, inclusive está no Plano Nacional de Educação, a aprovação de um regime de colaboração que seja mais justo, mais equitativo, que permita com que a União, que faça com que a União participe mais, porque hoje a pesquisa na área de financiamento ela aponta que a participação da União é muito aquém do necessário, considerando o que participa estados e municípios, né? Então, seguramente, se o ente federal conseguir, daqui a pouco, redefinir esse regime de colaboração e criando mecanismos para participar, para além da complementação ao Fundeb, por exemplo, seguramente ele vai estar participando de uma maneira mais significativa. Bom, na sua linha de pesquisa, você tem já isso definido? Como é que é a situação do Rio Grande do Sul, por exemplo, e a situação da nossa região aqui, especificamente? A nossa região, casualmente, eu faço parte do Grupo Mapa do Financiamento, que é de coordenação da professora Rosimari Schinsani, e que a gente estuda especificamente o financiamento do Rio Grande do Sul, e a gente encontra algumas nuances interessantes e que revelam esse desenho de financiamento muito assentado nessa relação de esforço fiscal, ou seja, hoje o nosso sistema de financiamento da educação básica ele é dependente desse esforço fiscal, onde alguns municípios, inclusive por conta do desenho da política do Fundeb, por exemplo, acabam perdendo recursos em relação aos municípios que têm a rede maior de alunos, ou seja, alguns parâmetros, por exemplo, como o volume de alunos matriculados, enfim, e o esforço fiscal de cada município acabam impactando naquele recurso que poderia ficar no município e não fica por conta de uma política de redistribuição que tem baseada no número de matrículas, né? Bom, a gente vai falar também de recursos da CAPES, professor, mas a gente vai fazer um intervalinho antes, depois a gente vai ter o depoimento também do professor Edmilson Brandão, que é o secretário municipal da Educação de Passo Fundo, e vamos falar um pouquinho sobre as pesquisas desenvolvidas através da CAPES, porque também teve um contingenciamento e uma redução de recursos nessa área. Fizemos um intervalo e voltamos em seguida. Estamos apresentando Programa Painel. Não somos fortes porque temos uma história. Temos histórias que nos tornam fortes. Eu me formei aqui no PF e durante o curso eu desenvolvi um projeto para oferecer qualidade de vida para as pessoas. É essa sintonia que nos faz cidadãos de uma universidade, da região e de todo o mundo. Vestibular UPF. Inscrições abertas. Visite o projeto Primaves na Bela Vista ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. Voltamos a apresentar Programa Painel. Olha, o nosso assunto de hoje é o corte de verbas para a educação e a repercussão da medida do governo que alega aí não ter recursos orçamentários para investir. Você pode participar do programa pela página da UPF TV, também pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186. O WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. No estúdio, estamos recebendo hoje o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação aqui da Universidade de Passo Fundo, Antônio Tomé, e também o professor Edugas Costa, que é doutorando em educação e também
ter a participação do secretário municipal de educação, que a gente vai ver agora. Ele nos deu uma entrevista e ele vai falar sobre a educação básica, enfim, o que o município pensa, o que o município está recebendo em termos de recurso e qual é a expectativa do município em relação a esse tema. Ainda não temos definições ainda claras com relação aos repasses que vão ser usados para a nossa educação básica. O que nós temos são demandas que nós estamos colocando no sistema de governo para ampliação de escolas, para reforma de escola e para construção de novas escolas. Nós estamos tendo dificuldades há alguns anos, né, em razão das mudanças na política, em razão da própria crise econômica que atingiu o país. Nós tivemos sérias dificuldades com repasses públicos federais. E qual seria a principal preocupação das administrações municipais com relação à questão de orçamento? Os repasses, né? Os repasses, a manutenção dos repasses, a garantia dos repasses, mas, sobretudo, uma política educacional que tenha solidez, que a gente possa programar efetivamente uma educação que a gente acredita que vai melhorar. Definir políticas públicas priorizando qual setor, se é a educação básica, e vamos então definir essas políticas públicas, a partir daí fazer um planejamento de investimentos. Nós precisamos ter a garantia de investimento na educação básica, que passa não apenas pela construção de escolas, que é o processo de universalização, mas programas de governo que garantam que essa criança permaneça na escola, talvez no integral, projetos mais audaciosos de contraturno, mas, sobretudo, valorizar o professor nesse processo para que a gente possa ter qualidade. Bom, a fala bem consistente do professor Edmilson. Antes da gente voltar para a educação básica, professor Edugas, eu quero saber do professor Tomé o seguinte: o professor Edmilson colocou ali que a insegurança de políticas claras em relação à educação atinge a educação básica, mas a educação como um todo, porque até agora o Ministério da Educação não apresentou qual é a proposta, e teve trocas de cargos, enfim, uma confusão ali, não é? Isso também desestabiliza as instituições de ensino superior? Principalmente por não saber o que vai vir, nem quem vai estar no comando no dia seguinte, né? Eu acho que desde que esse governo assumiu, ficou claro que as escolhas para o seu ministério, principalmente o primeiro-ministro, né? Mas o segundo agora também tem feito falas muito fortes, agressivas, né, no sentido de que deixa todo o sistema inseguro, né? Então essa quebra ou essa força que está medindo com as universidades federais, que é um sistema muito forte, né, e importante para o desenvolvimento da nação, e às vezes até demonstrando um desconhecimento dos fatos reais, quando diz que as universidades federais não fazem pesquisa. E, na verdade, as pesquisas todas no Brasil são feitas, na sua grande maioria, são feitas nas universidades públicas, né? Então, a nossa base de pesquisa no Brasil e a nossa projeção internacional, ela vem de universidades públicas. Nós, nas comunitárias, conseguimos contribuir um pouquinho com isso, e é isso daí. Muito poucas universidades privadas clássicas, né, que veem a educação com um fim de lucro, estão investindo em pesquisa, porque a pesquisa, o retorno é de longo... É de muito tempo. É de longo prazo, não é tu investe e nem sempre vai retornar, né? E tu vai na formação e não na busca do recurso. Então, acho que isso causou no sistema essa instabilidade, e que nós precisamos retomar a estabilidade. Mas isso não é novo. Acho que o importante é a gente alertar a sociedade. Eu participei recentemente, na semana passada, no Fórum de Pró-Reitores da região Sul, onde o ex-presidente da CAPES, que estava no governo Temer e que foi lá na época do governo Fernando Henrique, o professor Abílio, estava na reunião, e ele nos lembrou, quando entrou o Collor, a CAPES foi fechada, né? Então, assim, foi muito mais radical o processo de atingir a educação. E agora não, agora teve um problema de contingenciamento, mas de redução, na verdade, de segurança, de segurar bolsas que estavam ociosas. Né? Porque o próprio ministro disse que o contingenciamento, se o orçamento responder à expectativa de, né, melhorar,
esse recurso vai ser repassado. Agora, aquele corte que houve na CAPES afetou de alguma forma a Universidade de Passo Fundo? A CAPES, ela, na verdade, ela tem muitas bolsas, né? São milhões de bolsas no Brasil, e a grande maioria dessas bolsas são programas que eles têm. Nós temos um programa que são das universidades comunitárias, tem o programa das universidades privadas e tem o programa das universidades públicas. A grande maioria dessas bolsas, 90%, estão nas universidades públicas. E as universidades públicas, elas acabavam não utilizando todas as bolsas que a instituição recebe. Assim, para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, entender. Uma pós-graduação não pode funcionar no Brasil sem autorização da CAPES. No momento que a CAPES autoriza, principalmente os mestrados e doutorados acadêmicos, ela fornece um kit, a gente chama de enxoval, que é um conjunto de bolsas, e essas bolsas podem ser utilizadas pelos programas. E os programas no Brasil são classificados por nota. E conforme tu vai aumentando a nota, principalmente no programa público, tu vai ganhando mais bolsas. E, às vezes, tinha muitas instituições federais que tinham mais bolsa do que alunos. Uhum. E essas bolsas estavam nas universidades, e a CAPES disse, bom, então, desde o ano passado, ela vinha avisando. No ano que vem, nós vamos... Não é nenhuma novidade. Não é novidade, tanto que o programa que eu faço parte, que a Universidade de Passo Fundo tem parceria com a URGS, que é o da Engenharia Civil. Nesse ano, eles colocaram 90 alunos, geralmente eles colocavam 20, porque essa era a quantidade de bolsas que eles tinham em excesso. Eles tinham muitas bolsas sobrando e eles daí foram para o mercado e tinha aluno, conseguiram colocar essas bolsas. E a CAPES reteve essas bolsas. Tanto que as universidades comunitárias não foram atingidas. Uhum. A Universidade de Passo Fundo teve uma bolsa de pós-doutorado que nós fizemos o edital e para eles essa bolsa estava sobrando. Então, no sistema, o sistema foi fechado. Nós estamos pedindo, e a informação que a gente tem das outras universidades que tiveram o mesmo problema é que a CAPES está avaliando e está devolvendo as bolsas, né, de quem já tinha feito a seleção, que tinha os alunos. Então, de fato, nós tivemos aí um percentual de 3% de todas as bolsas do Brasil que voltaram para o sistema. Isso deu uma economia, né? E que caso, eu acho que também isso faz parte de um jogo, caso seja aprovada essa reforma... acho que está tudo linkado à reforma da Previdência. No segundo semestre, a gente vai... a reforma da Previdência. No segundo semestre, acredito que essas bolsas voltarão. Mas nós hoje fizemos uma consulta à CAPES sobre os nossos 2 novos doutorados, que é o de bioexperimentação e de envelhecimento humano, que a gente já recebemos esse kit e nós estávamos nessa insegurança se iríamos ter ou não as bolsas, e foi confirmado que as bolsas permanecem e a gente pode, então são 24 bolsas, né? Boa notícia, professor, boa notícia que está sendo dada aqui. Uhum. Bom, Edugas, o professor Edmilson coloca ali que já vem de muito tempo, não é? Sem um investimento adequado, reclama que não há uma política clara. Como é que a gente consegue, ou como é que o município, o Estado conseguiriam recuperar esse atraso? Porque há um atraso, foram investimentos que deixaram de ser feitos ano após ano, e isso tem uma consequência. Exato. Não, e de fato eu concordo com o professor Edmilson e também com o reitor, quando o pano de fundo dessa vivência política que a gente está tendo agora, ele gera uma certa insegurança, de fato, né? Uhum. E de fato também é que ao longo dos últimos anos, sobretudo utilizando como parâmetro a política do Fundeb, por exemplo, a gente não vê investimento massivo, investimento novo. Porque o que a gente tem? Desde o Fundo de Financiamento lá do Ensino Fundamental, que acabou em 2007, você tem uma matriz tributária uma matriz de recursos ali, de impostos que vai abastecer esse bolo tributário, esse bolo orçamentário para o financiamento da educação do ensino fundamental,
que ele, em 2007 ele passa a contemplar toda a educação básica e mudam alguns impostos ali, são adicionados, essa cesta de tributos aí, e fica ali. Esses impostos ou transferências, eles são os mesmos desde 2007. Ele é muito vinculado, como eu já falei, ao esforço fiscal, ou seja, se o Estado vai bem economicamente, se a nação vai bem economicamente, acaba reverberando no âmbito desse bolo orçamentário. O que acontece que esse cenário de insegurança ele acaba gerando ausência de expectativas, porque a gente tem como pano de fundo uma lei muito forte que foi definida, ela saiu com um atraso, que é o Plano Nacional de Educação, que ela traçou algumas metas para a educação e dentre essas metas, por exemplo, é ampliar a qualidade, ou seja, a gente precisa caminhar em direção a esse tripé, universalizar, equalizar e ampliar a qualidade da educação, que não se faz. As pesquisas em financiamento, elas são a um consenso, que tu não consegue ampliar uma qualidade de educação, ampliar o acesso, construir novas escolas, remunerar decentemente um profissional da educação, de acordo com a lei do piso nacional docente, sem com que você invista novos recursos. Então, o grande desafio para sair desse rol de insegurança é justamente redefinir algumas estratégias, inclusive, que estão no Plano Nacional de Educação, que o governo federal não aprovou, e não é de agora, porque começou em 2014, foi aprovado em 2014, e justamente buscar novas fontes de recurso e, claro, de forma racionalizada, buscar operacionalizar isso de forma que se transforme lá em novas vagas para a educação infantil, em remuneração qualificada para os docentes também, em formação continuada para professores, de acordo com o que está escrito na nossa lei máxima da educação hoje, que está vigente, que é o Plano Nacional de Educação, que são as metas traçadas aí até 2024. E, de fato, penso que talvez esses impactos, a preocupação acerca dos impactos desses cortes aí seja a ponta do iceberg, ainda que importante, mas a preocupação maior é como a gente fomentar políticas para ampliar, buscar novas fontes de recursos. Eu acho que o foco não está no corte, mas sim em definir politicamente algumas estratégias para... Quais são as alternativas que a gente buscar tem? Alternativas. E essas alternativas, afora o esforço fiscal, é redefinir o regime de colaboração, fazendo com que aquilo que a pesquisa tem apontado, ou seja, a União precisa participar mais, para além daquilo que ela vem participando ali, que, segundo a pesquisa, segundo algumas pesquisas que a gente tem acesso, é muito aquém do necessário para você, de fato, colocar algumas metas em curso aí significativas para a educação básica. Bom, diante de uma crise que o país está vivendo, essa é uma situação que a gente não vai ver tão logo, né? Exatamente, é difícil. É difícil. Bom, quero agradecer a presença de vocês, obrigada pela presença aqui no programa Painel, estamos encerrando. Agradecemos também a sua companhia, o programa reprisa nesta quarta-feira, às 11 da noite, e na quinta-feira, às 10 horas da noite. Você também pode rever o painel no canal do YouTube da UPF TV. Até a próxima semana, a gente volta aqui sempre com um tema de interesse da comunidade. Até lá!